Oi, vou falar agora sobre a minha experiência do intercâmbio que eu fiz na Inglaterra. Eu fui especificamente para Manchester e assim, eu tava entre. A minha decisão era de ir para Irlanda, né? Porque tava todo mundo falando na Irlanda em 2018, né? Tava todo mundo falando na Irlanda e tal, e eu vi alguns vídeos sobre a Irlanda e adorei, né? Porque assim, quando eu escolho estudar no lugar, eu escolho a escola e os lugares que eu posso estar visitando pela experiência que eu posso ter também, né? Porque não é só a questão do inglês, mas também tem a questão de me integrar naquela cultura, de entender, de passear. Eu adoro passear, eu adoro comer comidas diferentes, eu adoro encontrar pessoas diferentes, né? É muito bom, a gente aprende muito, né, sobre as outras culturas. Então, assim, aí eu contratei uma agência de intercâmbio especializada em, né, especificamente no lugar que eu escolhi, né? Que era na Irlanda. Aí eles me falaram assim, Mara, quanto tempo você vai ficar? Eu falei, vou ficar 4 semanas, que pode, quase um mês, né? Porque eles chamam por semanas. Aí ele falou assim pra mim, como você não vai ficar um período longo, por que você não vai pra Inglaterra, pra Manchester? Aí a visão que eu tinha era que era muito caro. Nossa, Inglaterra, pounds, né? Libra esterlina, meu Deus do céu, é algo irreal. É muito caro. Sem ao menos perguntar, sem ao menos pesquisar. Aí como ele me deu essa ideia, ele falou assim, o preço é a mesma coisa. Não pense que vai ser diferente, que não vai ser. Aí ele me apresentou as escolas, né, em Manchester. E assim, uma outra coisa que ele falou que não tinha tantas pessoas que falavam português lá, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente vai para um lugar que tem muitos brasileiros ou pessoas que falam português, porque o pessoal de Portugal também fala português, né? Gente, a gente só quer falar a língua porque é muito dolorido. Você tenta se comunicar, você fica caçando a palavra ali na memória e não vem a palavra e a conversa tá ali correndo, você quer falar, tá na ansiedade. Então, assim, a gente corre para quem fala português. Eu falei, então é. Então, se não tem muita gente falando português, então eu vou para lá porque eu vou ser obrigada a me comunicar em inglês. Eu não tenho escapatória, né? Porque no Canadá, quando eu fui pro Canadá, a gente se junta com gente, mesmo com brasileiro, porque a gente gosta, é acolhedor. Eu adoro. Eu tenho uma amizade até hoje de pessoas que eu encontrei no Canadá, né? Brasileiros. Mas aí eu fiz o quê? Eu fiz a escolha, eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí eu dei uma olhada na escola, gente, eu fiquei apaixonado pela escola quando eu vi. A escola linda. E os reviews também, né? As pessoas falavam muito bem da escola. Então eu decidi ir para Inglaterra, paguei todo o pacote, fiz tudo. E depois disso, aí quando foi em junho, mais ou menos em junho, eu viajei, né? Tava mais ou menos no verão, julho, por aí. Aí eu fui no verão, eu sempre escolho no verão, né? Porque geralmente esses lugares é muito frio pra mim, no meu ponto de vista, né? Eu não aguento ficar muito frio, né? Então, assim, eu fui, a escola era maravilhosa. No primeiro dia conheci pessoas, umas meninas da Tailândia. Uma foi estudar o inglês para depois fazer o mestrado. E a outra foi estudar inglês, né, com o irmão dela. E foi maravilhosa a minha experiência. Dessa vez, eu não fiquei em homestay, eu fiquei na casa do estudante, que eu podia andar para minha escola. Eu acho que isso é algo muito bom, você economiza muito, porque a passagem é cara, tá? Passagem, assim, como eu recebi em reais, né, então, tava pagando em reais, eu fazer o exchange com dinheiro, mas eu pagava em reais. Mas assim, foi muito bom a minha escolha. E eu podia fazer a minha comida, né? Eu podia comprar macarrão, uma carne moída, fazer uma macarronada. Eu podia fazer mais as comidas que eu gostava. Porque quando você tá na homestay, eles cozinham diferente, porque cada país, cada cultura, eles têm uma alimentação diferente da gente, né? Então, assim, é muito complicado a comida, quando você vê que a comida é diferente, a comida. Hoje em dia eu sou muito mais adaptável a qualquer tipo de comida do que antes. Pra mim era muito dolorido, né? Então, era como se eu estivesse passando fome.
E então, assim, o bom de ter ficado na casa de estudante, eu conversava com os outros estudantes, tinha a área do pessoal jogar sinuca, né? Tinha uma área de esporte, tinha biblioteca, tinha internet maravilhosa, que a internet na Inglaterra é show de bola, viu? Show de bola, muito boa. Porque não é em todo lugar. Aqui na Austrália, por exemplo, a internet não é boa que nem na Inglaterra. Então, assim, eu ficava uau, né? Com a internet na Inglaterra. Quando foi no final de semana, como Inglaterra, como Manchester não é longe da Scotland, então eu fui passar um final de semana em Edinburgh. E gente, é um sonho aquele lugar. Eu super recomendo, se você puder, você vá passar um final de semana, porque vale a pena. E eu sou assim, às vezes, passar 2 dias ou um dia, eu não vou porque não dá tempo. Eu prefiro ir do que não fazer. Eu também, nos próximos finais de semana que eu tava lá, eu fui para outros lugares, né? Eu fui pra caverna, lá onde o Beatles, que é chamada, acho que é caverna, se eu não me engano, onde os Beatles tocavam. Então, assim, o bar é aberto, o boteco, você entra, assim, é aberto 24 horas. Então, a gente foi pra lá. Agora, eu não tô lembrando o nome das cidades, eu tô aqui tentando lembrar, mas às vezes eu tô esquecendo. Então, assim, e outra coisa, eu economizei bastante, né? Porque eu cozinhava a minha comida. Eu levei cuscuz, uma cuscuzeirinha pequenininha, porque eu sou do Nordeste, então assim, cuscuz me sustenta muito. É um trem forte, né? Então, se você quiser levar algumas coisas na sua mala, leva, não tem problema nenhum. Eu levei meu cuscuz e me salvou. Meu cuscuz, que eu fazia meu cuscuzinho com a carne moída, com cafezinho. Então, algumas coisas, se você não quiser economizar, por exemplo, leva algumas coisas que não sejam pesadas, né? E leva, às vezes, até menos roupa, porque a gente não veste muita roupa, gente. Assim, eu parei de levar umas malas gigantescas que eu levava. Então, o que que eu faço? Eu vejo a temperatura do lugar, pego 2 calças, um tênis, um sapato alto, alguma coisa, dependendo, e pronto. Ou 2, 3 calçados, no máximo 4. Nada mais que isso. E assim, eu vou montando os meus looks, isso me ajuda muito. Então, eu posso levar uma coisinha, tipo um biscoito se eu quiser. Porque termina que sai mais caro pra gente algumas coisas por causa da moeda, né? Quando você troca, hoje acho que a Libra deve estar 6, eu não sei, eu não olhei. Faz um tempinho que eu não dou uma olhada, né? Comparado com o real. Agora, o real tá bem desvalorizado, né? Por causa do Covid. Mas mesmo assim, dá pra você planejar o seu intercâmbio, né? Planeja direitinho o que dá pra você fazer. Então, a minha experiência foi maravilhosa, só tenho coisas boas a falar. E o maravilhoso de estar em Manchester, tudo é de graça para visitar. Quem gosta de arte, quem gosta de museu, vários lugares é de graça, você não paga. Por exemplo, aqui na Austrália, se eu quiser ir a alguns museus, eu tenho que pagar. E lá não, tudo é de graça, então é acesso. Então você vai às bibliotecas, gente, é um espetáculo. Eu sou fascinada por biblioteca, aquela onde foi feita o filme do Harry Potter foi feito em Portugal, que eu fui na biblioteca também em Portugal. Mas assim, tem uma biblioteca magnífica lá em Manchester, que eu fui algumas vezes. Eu não tô lembrando o nome agora da biblioteca. E é um sonho. Parecia assim, às vezes que eu tava no filme do Harry Potter, porque eu assisti os filmes, eu adoro. Então, assim, foi bem legal, eu super recomendo. Manchester é um lugar maravilhoso. O inglês... o meu inglês deu um salto, porque não tinha ninguém para falar português comigo. Então, assim, eu era obrigada a falar inglês o tempo inteiro. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês. E muito obrigada por me assistirem. E até o próximo vídeo.